Hoje teremos uma palestra para falar das curas de Jesus. O enfoque é Jesus, o médico das almas. Para falar sobre esse assunto, convidamos a nossa querida Silvia Cervantes, tarefeira da casa, que vai falar brilhantemente sobre esse assunto. Então peço que acolham com muito carinho, Silvia. Boa tarde a todos. Estão bem? Espero que sim, não é? Chegamos até aqui, isso já é uma coisa muito boa. Estamos aí no meio de um feriado, né? De um feriado religioso. Nós estamos comemorando o Corpus Christi, que é uma celebração de alguns fatos que ocorreram na última ceia, antes de Jesus ser crucificado, onde ele compartilhou o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o seu sangue. Na verdade, mais do que isso, simbolizando o alimento espiritual que Jesus queria deixar e deixou para nós, não é? Os seus ensinamentos. Então é um feriado a se celebrar os ensinamentos, o Evangelho de Jesus. E como parte das suas ações aqui na Terra, nós tivemos as suas curas, as curas de Jesus. Jesus é o médico das nossas almas e foi ele mesmo que disse isso. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Ele disse que não veio curar os sãos, né? Mas os doentes. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus, o médico das nossas almas, ele veio até o nosso planeta há mais de 2000 anos atrás, quando ele percebeu que era o momento de uma transformação, quando a gente deveria deixar de pensar no olho por olho, dente por dente, e deveríamos pensar no amor. Jesus veio nos trazer o amor. E para todos esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer, ele tinha planos. A coisa não foi assim feita de uma hora para outra. Houve um planejamento muito grande para que Jesus viesse. E uma das suas ações era curar. Curar. E por que Jesus curava? Jesus curava primeiro porque ele nos ama. Ele veio à Terra para nos ensinar o amor e para provar o seu amor por nós. Então Jesus nos ama demais, por isso que ele veio até a Terra. Ele também curava para atrair as pessoas para os seus ensinamentos. Era uma questão de marketing, né? Porque Jesus precisava estar no meio da população, das multidões, para aproveitar o seu tempo na Terra e passar os seus ensinamentos. Então, era também o marketing que ele precisava para isto. E também para deixar claro que ele era o Messias. Então, através dessas curas, as pessoas iriam acreditar, porque nós ainda precisamos disso, né? Dessa coisa mais material, dessa coisa mais palpável, para acreditar que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias. E então, será que isso eram milagres? Será que nós acreditamos em milagres? As curas do Mestre foram milagrosas? O que são milagres? Milagres são eventos que estão além do natural.
São apresentações de leis naturais que ainda desconhecemos. Jesus não curava além das leis de Deus, mas por meio de leis que estavam a ser descortinadas por nós. Habilidades que estão dentro das leis divinas, mas que nós desconhecemos. Jesus, como um espírito puro, um espírito já avançadíssimo na escala, né, perto do Pai, ele já sabia todas as ciências da Terra. Ele ajudou a formar o planeta. Então, a biologia, a química, a física, todas essas ciências, a matemática que a gente tem, né, aquele medo, todas essas ciências já eram muito dominadas por Jesus. Coisas que nós ainda não sabemos, não temos nem ideia do que seja. Então, as curas não eram milagres, eram manipulações naturais, dentro das leis de Deus, que Jesus já conseguia fazer para nos curar. Então, como ele curava? Ele curava através do seu magnetismo. Então, tudo aquilo que Jesus era e emanava em questões de energia, de magnetismo, de energias positivas, era assim que ele fazia e manipulava os fluidos e ia fazendo aquelas curas miraculosas, mas tudo de acordo com as leis de Deus. Sempre nós estamos mergulhados nas leis de Deus e Jesus fazia tudo de acordo com elas. Então, o que é necessário para que a cura aconteça? O que será que é necessário? Para a cura, é necessário que a pessoa doente, o enfermo, tenha uma coparticipação, que tenha uma sintonia com essa natureza superior dos fluidos. Se somos rebeldes, queixosos, com falta de aceitação dessas circunstâncias pedagógicas da vida, porque a vida nos ensina, sem mobilizar em si essa sintonia, então nós repelimos esses fluidos. Quem será que são os rebeldes? Os queixosos. Somos todos nós ainda, não é? E aí a gente já faz uma comparação com a nossa casa, com a nossa assistência espiritual, porque a gente também vem aqui procurando a cura, não é verdade? Às vezes a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, a gente vem por conta disso. E a gente pensa que essa parte aqui da palestra não é tão importante quanto a assistência lá dentro no passe. E a gente se engana. Porque essa parte em que ficamos aqui, ouvimos a palestra, estamos nos ambientando, nós estamos elevando a nossa vibração para que quando cheguemos lá no passe, as energias possam ficar mais unidas e nós possamos receber essa energia curadora. Então, nós precisamos nos abrir, preparar a nossa mente, preparar o coração. É uma coisa pequena ainda, pouca, né? De poucos minutos, mas a gente precisa deste momento de tranquilidade, de deixar de lado os nossos celulares, de deixar a nossa vidinha, nossas preocupações um pouquinho lá fora, para que a gente possa sentir essas energias do Mestre através dos mensageiros que tem aqui na nossa casa espiritual e das legiões de Bezerra de Menezes que tanto nos auxiliam nos momentos de cura. Então é isso que acontece, nós precisamos nos elevar até as vibrações curadoras, não é? E Jesus, ele curava de várias formas, ele usava de vários mecanismos. E no Evangelho, no Novo Testamento, a gente encontra lá mais de 30 curas, 33, se não me engano, tipos de curas de Jesus. Com certeza ele curou muito mais que isso, mas foram as que foram registradas, né, pelos apóstolos. E essa é uma delas. Nós vamos falar de algumas curas, né, pelo olhar e pela palavra. Então, o
místico no tanque de Betesda. Foi perguntado a ele, né, por Jesus: queres ser curado? E ele responde que sim. E aí o mestre simplesmente ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. Então Jesus curando através da palavra, né, de ser imperativo, ele ordenou e aquilo aconteceu. Apenas olhando também, né? E todos os enfermos, né, que tinham diferentes moléstias, traziam também para ele, né? E ele os curava, impondo a mão sobre cada um. Como é feita nas casas espíritas, né? Que a gente impõe a mão no momento do passe, procurando projetar energias positivas. É assim que o mestre também fazia. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus, profundamente compadecido daquele ser, estendeu a mão, tocou-o, o que era muito difícil porque a lepra era contagiosa, né? Hoje a gente sabe, né, que é a hanseníase, que a gente toma 24 horas de antibiótico, não transmite mais. Mas naquela época em que as pessoas ficavam cheias de mutilações, não é? Tocar numa pessoa leprosa era uma coisa que não acontecia, mas Jesus tocava. Tocou e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, né, as chagas desapareceram e ele ficou limpo. Então, pelo toque, pela imposição das mãos. É muito comum, né, a faculdade de curar pela influência aí dos fluidos, né? E a gente pode desenvolver isso, como a gente faz nas tarefas de assistência espiritual. A cada dia a gente vai tentando projetar mais fluidos benéficos para as pessoas que sentam à nossa frente, né? Mas curar instantaneamente não era para qualquer um, não, gente. Curar instantaneamente era mesmo com Jesus, né? E é isso que quer dizer aí na Gênese, quando fala das curas de Jesus. E a cura pelo toque ainda e imposição das mãos. Em Jericó, passava acompanhado por a multidão um cego, que estava à margem do caminho. E quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, ele pôs-se a segui-lo, né? Clamando, pedindo, implorando para que Jesus o curasse. Jesus chegou e perguntou para ele, né? O que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. O cego, clamando cura, e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Era a resposta mais óbvia. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego tornou a ver, e aí ele continuou a seguir Jesus. Então, gente, pode passar, querido. O que acontece? Jesus, será que era insensível para perguntar para ele, né? Mediante a sua cegueira: que queres que eu te faça? Será que nós queremos a cura? Essa reflexão que Jesus quis nos dar, porque às vezes nós não estamos preparados para ser curados. As doenças, as moléstias do corpo, da alma, elas têm um significado e elas têm um tempo de duração nas nossas vidas, porque nós precisamos aprender alguma coisa com elas. Enquanto a lição não é aprendida, provavelmente elas permanecerão. Tudo é uma lição nessa vida. Então, essa pergunta, essa reflexão é muito importante. Será que nós queremos ser curados? Será que nós estamos prontos para ser curados? Muitas vezes nós usamos as nossas doenças como uma forma de atrair atenção, de atrair carinho. Conscientemente, nós perpetuamos
uma moléstia para que a gente tenha esse retorno nas nossas vidas. E às vezes é uma coisa inconsciente mesmo. Por isso que quando cada um de nós está passando por um momento de dor, de doença física ou até emocional, mental, nós precisamos analisar as circunstâncias da nossa vida e ver o que aquilo está trazendo para o nosso aprendizado. Porque tenham certeza que quando nós aprendermos, a doença vai-se embora. Curava com saliva. Olha que interessante, a gente sabe, né? Quem aqui já não curou um terçol com saliva? A saliva, ela é bactericida mesmo, né? Então, tudo tem o seu motivo. Então, trouxeram-lhe um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão, isso é um detalhe importante, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com a saliva, né? E depois, erguendo os olhos para os céus, suplicou: abre-te. E os olhos abriram. Então, tocou a língua do surdo e depois colocou nele. E aí, ele começou a ouvir e começou a tagarelar também, né? Então, eles destacam aqui que Jesus usou o toque. Ele tocou na pessoa a ser curada, ele usou a saliva, que poderiam ter propriedades medicinais, sim, né? Ele usou a oração e a palavra, retirou o enfermo da multidão, porque às vezes nós estamos num ambiente com influências tão perturbadoras que a gente não consegue nem se concentrar para fazer uma prece, que dirá para receber uma cura. Né? Então ele retirou daquele foco de influências mais negativas que podiam prejudicar aquela mentalização e aí sim houve a cura. Então são vários procedimentos que Jesus fazia, né, para poder curar as pessoas. E a saliva e a terra também, ó lá. Foi encontrado um cego de nascença e aí Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Também uma passagem bem conhecida. Ele fez uma pasta de terra e colocou nos olhos de cego. E aí ele falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou, né? Dizendo que ele estava curado. Esse tanque, gente, era um tanque de água normal. Aquele tanque de Betesda, ele era considerado assim uma água mais milagrosa. Essa de Siloé não, mas tenho a impressão que Jesus fez de propósito, que era para dizer que o importante não era a água que ele ia lavar, mas o esforço que ele faria para chegar nesse tanque, que me parece que era um lugar meio difícil de chegar. Né? Então, esse esforço, essa caminhada, e durante essa caminhada, o que este cego pôde refletir e pôde ficar mentalizando: não, quando eu abrir os olhos eu vou enxergar. Então, este processo é que foi importante para essa cura. Olha que interessante, Jesus era de uma inteligência, de uma perspicácia, né? Que é uma coisa que a gente fica até emocionado. Pode ir, meu querido. Olá. E Jesus não trabalhava sozinho. Quando ele fez curas à distância, a gente não tem o nosso tratamento aqui também à distância? Quem conhece? A gente põe o nosso nome em vibração, fica lá na nossa casa e a espiritualidade vai até lá. Porque a gente fica em oração, a gente fica em mentalização positiva, a gente deixa a nossa aguinha lá para a gente tomar depois, para ser fluidificada. Então, todo esse preparo para receber o plano espiritual que vai lá atuar no nosso físico e na nossa alma, né? E Jesus não era diferente. Ele tinha toda uma equipe trabalhando com ele. Quando Jesus veio para a Terra, ele não veio sozinho, ele tinha toda uma equipe espiritual para ajudá-lo, porque a missão dele era muito grande. Então ele precisava desse reforço dos amigos, né? Da mesma estirpe espiritual que ele. Então, olha lá, quando a cura do criado de um centurião romano em Cafarnaum, olha lá, o enfermo ficara em casa.
O centurião foi até Jesus. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado, à distância. E o outro também lá em Canaã, um oficial do rei pede a Jesus a cura do filho que estava em Cafarnaum, né, enfermo. Ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Parece que ele já estava nas últimas. E aí ele disse: vai, o teu filho vive, vai, o teu filho vive. Então ele já tinha curado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vindo a saber depois que o filho ficara bom no mesmo momento que Jesus falava que ele estava vivo. Então, curas à distância. O magnetismo dele com certeza chegaria, mas ele tinha ajuda da sua equipe espiritual para projetar essas curas também. E uma das curas mais belíssimas, né, gente? Porque essas curas que a gente falou até agora eram as curas ativas. Jesus falava, Jesus tocava, Jesus impunha a mão e a pessoa era curada. Essa cura não. Essa cura foi uma cura passiva. Isso é uma lição muito grande para nós. Porque ela nos diz que nós não precisamos esperar Jesus vir à terra para sermos curados. Nós é que devemos alcançar a cura através das lições do Mestre. E a mulher hemorroíça é aquela mulher que sangrava muito e ela era apartada da sociedade por conta disso, muito sofrida. E ela sabia que Jesus ia passar por ali. Então ela falou: é a minha chance, eu vou até lá. Porque eu tenho certeza que se eu tocar nas vestes do mestre, se eu tocar aos pés do mestre, eu vou ser curada. E lá foi ela, se arrastando pelo chão, pelo meio da multidão, até que ela toca Jesus. E Jesus, no meio daquele povo todo, fala: quem me tocou? E os apóstolos, né, até dão risada: mestre, tá todo mundo se acotovelando aqui, te pegando, né? E você está perguntando quem te tocou? Muita gente te tocou. Daí ele diz: mas uma pessoa me tocou diferente. Alguém tirou de mim uma virtude. Tirou de mim uma energia positiva. Tirou de mim uma energia curadora. E aí ele vê a mulher e ela diz: fui eu. E aí ele fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E nesse momento ela foi curada. Então vejam que coisa maravilhosa, né? O esforço que ela fez. Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus não espera de nós que nós sejamos já anjos na próxima semana, mesmo porque não acontecerá. Seria um milagre, né? Esse seria o verdadeiro milagre. Então, gente, Jesus não quer isso, mas esse esforço de ir até Ele, essa certeza, essa fé no coração, isso é importante para a nossa cura e a nossa transformação interior, não é? Que vai fazer com que sejamos curados. Porque a doença, ela é uma terapêutica da alma, né? Ela é a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais ao nosso desequilíbrio. Funciona como uma reflexão, ela é disciplina. Então, esses efeitos benéficos são muito importantes. E os enfermos, né, todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os seus efeitos purificadores já tinham atingido o seu objetivo. Então, Jesus não curou a todos. Jesus curou os que estavam preparados, os que estavam prontos para receber a cura, aqueles que já estavam trabalhando em si os seus valores espirituais. Porque nós pensamos muito na cura material, muito. Nós queremos ficar sem dores, sem mal-estar, né? A gente quer a cura do sintoma. Mas onde está a raiz do nosso problema? Com certeza na nossa alma. Nós sabemos que as nossas imperfeições vão deixando no nosso perispírito marcas que vão sendo projetadas e fazendo com que o nosso corpo adoeça. Então, se nós pensássemos mais
na cura da alma do que na cura do físico. A cura do físico viria por consequência. Mas nós estamos preocupados com os sintomas e não com o que causa a nossa doença, seja ela física ou espiritual. Deixa eu passar. Para evitar... Oi? Pode deixar nessa, Léo. Para evitar as enfermidades, então, o que nós devemos fazer, né? Cuidemos não só do corpo, mas cuidemos do espírito. É muito importante cuidar do corpo. Claro, essa máquina que nos faz encarnar, e sabemos que é através da encarnação que a gente consegue crescer, que é a misericórdia do Pai. Temos que cuidar, temos que ir ao médico, temos que tomar os nossos remédios, usar toda a tecnologia e toda a inteligência do homem em prol do nosso corpo físico. É verdade. Mas nós precisamos cuidar do nosso espírito. Como? Com os bons pensamentos, com os bons sentimentos, procurando praticar o bem, o melhor que nós pudermos. Porque aí sim estaremos limpando a nossa alma e curando o nosso corpo, não é? E se apesar de todos esses cuidados, né, a enfermidade vier assim mesmo, porque ela vem, né, gente? Às vezes a enfermidade vem porque é uma necessidade nossa, porque nós pedimos antes de vir para cá uma enfermidade. Acontece sim, e elas são provas, são coisas que temos que passar para o nosso crescimento. Então, se mesmo assim a gente tiver a enfermidade, vamos encará-la como um alerta, como uma advertência, como uma consequência do passado a exigir um reajuste. E nesse reajuste, nós vamos voltando ao nosso equilíbrio espiritual e vamos nos curando dessa doença. E se não formos curados, né? Porque pode acontecer. Então, nós também temos que aceitar como um remédio para a nossa alma. Um remédio que nós mesmos pedimos. A gente pede, a gente se acha muito poderoso quando vai encarnar, né? Quer um monte de doença, quer um monte de problema. Não, eu quero encarar logo, porque assim eu já faço uma limpeza, já vou direto, vou direto ser anjo. Mas às vezes a gente também não consegue, né? E a gente acaba passando por uma encarnação com muitos problemas físicos, né? Que a gente possa encará-los, então, como um processo para a nossa evolução. E quando nós somos curados, porque também isso acontece muito e muitas vezes, passamos por vários processos de doenças na nossa vida, né? E somos curados. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser grato. E aí Jesus, tem aquela passagem de Jesus onde tem os leprosos, 10 leprosos, né? Ele está passando, estão passando 10 leprosos à frente dele que pedem a cura. E Jesus cura os 10. Mas somente um se volta para agradecer. Olha só, curados da lepra. Era para todo mundo cair de joelhos aos pés de Jesus, né? Agradecendo. Mas somente um. Será que Jesus fazia questão desse agradecimento? Na verdade, não, né, gente? Mas é importante a valorização. É importante a gente saber que tem alguém que vela por nós, que quer que estejamos bem, estejamos sadios. Então é muito importante que valorizemos a cura e que sejamos gratos quando ela acontece. Isso é sinal de que a gente está crescendo, de que a gente está melhorando, de que a gente está se conscientizando do nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Vou passar, querido. E para não haver recaída? Porque quantas recaídas a gente tem, né? A gente fica bem, aí daqui a pouco está doente de novo, depois fica bem, depois está doente de novo. É a bendita da imunidade que cai, né? Por que cai a imunidade? Por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A imunidade, ela é totalmente relacionada com a nossa vidinha interior, com aquilo que pensamos e sentimos. E aí cai a imunidade e a gente vai contraindo algumas doenças, né? Então, quando houver recaída, o que a gente... Para não haver recaída, né? O que é que a gente tem que fazer?
E aí ele fala daquele paralítico lá no tanque de Betesda, que ele fala, olha que já estás curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, se Jesus cura, mas a pessoa curada continua nos mesmos processos de negatividade, de julgamento dos outros, né? De coisas negativas, ela vai voltar a ser doente. Por isso que lá no começo a gente fala que Jesus não curou a todos, né? Só os que estavam preparados mesmo. Bom? Pode passar. E aí, Hermance, nesse livro maravilhoso, chamado Escutando os Sentimentos, né? Ela nos fala da doutrina espírita. Olha que interessante. Que a doutrina espírita é a medicação recuperativa das nossas vidas. Porque veio nos trazer esclarecimento, porque veio nos trazer consolo, não é? E a sua substância ativa, todo remédio tem uma substância ativa, né? Se tiver um farmacêutico aqui vai saber. E a substância ativa é o Evangelho de Jesus. A sua bula é estritamente individual. Nós somos individualidades. E cada um consegue a sua cura, consegue o seu remedinho individual. Não é para todo mundo, né? E para cada um haverá uma dosagem e uma forma de aplicação. Então, nós somos individualidades e somos curados de acordo com aquilo que merecemos, que necessitamos, que nos esforçamos para ter, né? E ela fala também que a terra é a nossa enfermaria abençoada. A enfermaria é onde a gente se trata, é onde a gente se cuida, né? E lá, olha, onde encontramos nos internados na busca da nossa alta médica. Todos nós temos um prontuário lá em cima, né? Um prontuário médico. E quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos buscando o remédio para essa cura, né? Abençoada. E qual é esse remédio? A tarefa, o estudo, as provas e as oportunidades que a vida nos traz, porque a vida ela é terapêutica, a vida é pedagógica. As coisas que acontecem na nossa vida são para a gente aprender, para nós nos conscientizarmos do nosso papel aqui na Terra, do que viemos fazer aqui e como devemos nos esforçar para o nosso crescimento, né? Pode passar. E ela faz uma prescrição, olha que interessante, né? Em vez de uma prescrição médica, é uma prescrição espiritual do que como devemos proceder. Então, esqueçamos as vivências dolorosas. Examinemos as conquistas. Nós somos muito apegados naquilo que não deu certo, naquilo que é negativo, nas notícias negativas. Existe tanta coisa boa no mundo, gente. Existe tanta gente fazendo tanta coisa boa nessa terra. E a gente se apega às coisas ruins. E para nós também, nós fazemos muita coisa boa, nós já conquistamos algumas coisas. Vamos nos apegar nisso para que a gente tenha mais saúde. E nos momentos de crise, vamos evitar as reclamações, as revoltas. Quando a gente reclama, a gente traz para nós de novo a coisa negativa, né? Então vamos ser mais tranquilos, mais suaves com a gente mesmo. Vamos evitar os julgamentos. Nós julgamos muito o nosso próximo. Nós julgamos a nós mesmos. Temos muita culpa, sentimos muita culpa, porque ainda não conseguimos ser o que gostaríamos de ser. Mas isso a gente vai conseguir aos pouquinhos, é um processo. Então não julguemos nem ao outro e nem a nós mesmos para sentirmos culpa. Tenhamos uma atitude diária, a prece e o trabalho. A oração é um recurso poderosíssimo que nos faz crescer até Jesus, que nos eleva em vibração para que possamos encontrar aquelas emanações curadoras de Jesus. Então a prece é um recurso maravilhoso. E a prece com o trabalho do dia a dia, o trabalho profissional, o trabalho social, o trabalho nas casas de oração, o trabalho em prol do outro. Toda atividade útil é importante na nossa vida. O trabalho é uma terapia, não é?
Para quem trabalha sabe, assim, quem vai para fora, quem vai, né? O trabalho é uma terapia. Então, que a gente possa usar do trabalho para ficar bem, toda atividade útil, dentro ou fora de casa. Falemos de saúde e não de doença, como a gente gosta de falar de doença, né? Encontra as comadres, os compadres, é porque dói aqui, porque dói lá, porque está travado aqui, não é assim? Então vamos falar de saúde, não tenhamos medo de falar que nós estamos bem. Poxa, hoje eu estou bem, hoje estou me sentindo bem, não dói nada, né? Estou tranquilo, estou em paz. Porque a única certeza que nós temos, né? É que nós vamos ter essa alta médica. Todos teremos alta médica e alcançaremos na saúde. Esse é o nosso destino, a nossa felicidade. Ninguém é feliz com dor, com problemas de saúde. Então, o nosso destino é ser saudável. Então, nós estamos nessa enfermaria, mas nós vamos ter alta médica um dia. Por quê? Mesmo sendo doentes graves ainda, que sabemos que somos, estamos num processo de crescimento, mas nós temos o melhor médico, que é Jesus, não é? E então, a cura que Jesus propõe é a que promove um movimento interior, né? Esse movimento de entrega, de aceitação da vida, de transformação. Conforme vamos transformando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, melhorando os nossos sentimentos, aí sim nós vamos conquistando a cura, porque Jesus nos conhece, sabe das nossas limitações e das nossas potencialidades, e Ele tem certeza que nós conquistaremos a autocura, que a cura virá de nós, através desses processos de transformação, porque Jesus nos ama e Ele estará sempre nos auxiliando nesse processo inteiro, porque nenhuma ovelha será deixada, né? Nenhuma ovelha ficará para trás. Todos cresceremos, todos sairemos dessa enfermaria com alta, saudáveis, para continuar a nossa jornada de crescimento espiritual. E para terminarmos, nós vamos cantar uma música, tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Acho que eu vou ficar do lado de cá. Acho que sim, né? Só para a gente terminar um pouquinho mais suaves, mais tranquilos, lembrando daquelas passagens de Jesus, quando Ele veio aqui na Terra, como Ele esteve aqui. E que maravilha, né? A gente ter, talvez, estado lá com Ele, procurando essa cura. E estamos aí na jornada, né? Procurando a cura até hoje. E com certeza Ele vai nos ajudar. Quem souber cantar, pode cantar também. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões Ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram um cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios Ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade é luz, bondade é amor, verdade é fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos, de muita saúde e muita paz.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, oh, no verde da floresta, nas maves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abrigo, na brisa amigo, e na fonte que corre, oh, ligeiro a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, eu murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, oh, no verde da floresta, oh, nas aves em festa, oh, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abrigo, na brisa amiga, oh, na fonte que corre, oh, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.